Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a segunda parte do assunto de desenvolvimento na redação. Então preste bem atenção, se prepare e pegue as dicas de como você pode elaborar um excelente texto e conseguir sua aprovação no seu concurso. Como eu falei desde o primeiro dia de aula de introdução, importante sempre estar bem informado. Só quem sabe escrever, quem lê. E só quem lê, quem está bem informado, está bem acompanhando os movimentos do Brasil e do mundo. Então, escolha um site de confiança, olhe, escute também podcasts, certo? Vai anotando, separe um caderno específico para a redação e vá vendo as provas anteriores também. Isso ajuda bastante na hora de você fazer um bom desenvolvimento e uma redação bem feita. Então vamos falar sobre o desenvolvimento 2. Como vocês viram na última aula, o desenvolvimento 1 é basicamente um parágrafo que você vai se basear justamente na tese, certo? Como eu falei para vocês, existem duas teses, tese 1 e tese 2. A mesma coisa acontece com o desenvolvimento 1 e 2. O desenvolvimento 2 vai se basear em quem? Na tese 2, beleza? Então, se você citou, por exemplo, dá um exemplo que você está falando sobre saúde pública em nosso país, no Brasil. Você pode dizer que a nossa saúde tem problemas na formação de médicos e na estrutura dos hospitais. Então, veja que formação de médicos veio primeiro, então minha tese 1, e a estrutura de hospitais é a tese 2. Então, no desenvolvimento 2, eu vou falar sobre a estrutura dos hospitais, beleza? É só um exemplo que eu estou dando a vocês. No desenvolvimento 2, tem uma característica de você enfatizar tudo que já foi dito. Aí, o que acontece? Muitos alunos que se dão bem na redação, eles colocam muitos dados estatísticos. Por isso que é importante vocês acompanharem o noticiário. Além do noticiário, é importante vocês acompanharem um instituto que é o IBGE, beleza? O IBGE é o principal instituto brasileiro e ele analisa praticamente tudo que temos no nosso país. A idade das pessoas, a qualidade de vida, a questão da educação, de saúde, etc, etc. Além disso, um conselho que eu dou a vocês é olhar as universidades federais do nosso país. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, de São Paulo, Pernambuco, Bahia, são as principais universidades que temos e eles vão fazer muita pesquisa, tá? Então, o seu desenvolvimento 2, diferente do desenvolvimento 1, você pode trazer mais pesquisa, mais dados estatísticos, mais informações com fonte, tá? Nunca esqueça disso. O desenvolvimento 2 precisa sempre de fonte, tá? Então, a segunda parte da redação, vamos acompanhando aqui a leitura, a segunda parte da redação, do desenvolvimento, é separar pelo menos a parte da tese e do tema, tá? E a ideia, tá, gente, do desenvolvimento 2, além de ter coerência com o primeiro, a ideia é essa aqui, ó, convencer o leitor, ou seja, o professor que vai ler seu texto. Imagine lá, no dia da prova. Geralmente é dessa forma, né? Não é todos os concursos, mas a maioria é dessa forma. São dois professores que corrigem sua redação, na maioria dos casos. E eles recebem milhares de redações e ele tem prazo para corrigir. Então, quando ele vê desenvolvimentos com argumentos rasos, ele já vai dar nota mais baixa. E, consequentemente, o outro cara, o outro corretor, também vai ter nota baixa. Tá? Então, você precisa ter um conhecimento mesmo de memória. Lembrar sempre dados estatísticos envolvendo educação, saúde, meio ambiente e assim vai. O outro ponto importante, gente, é a ligação dos parágrafos ou conectivos. Beleza? Diferente do desenvolvimento 1, vocês estão lembrados que eu falei, né, para vocês, né? Desenvolvimento 1 não precisa iniciar com conectivo. Já no desenvolvimento 2 é obrigatório, gente, conectivo. Então, a dica é, utiliza um exemplo como, além disso,
Fez o seu parágrafo de introdução, beleza? Fez o seu parágrafo de desenvolvimento 1. Aí você vai fazer uma ligação entre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Essa ligação a gente vai chamar de conectivos. Certo? Os conectivos. Os conectivos faz parte das classes de palavras que é a conjunção. Existem vários tipos de conjunção e de vários sentidos. Por exemplo, o além disso, ele vai servir para continuidade de informações. Já o todavia, de ideias opostas. Beleza? Então, se você for fazer o seu desenvolvimento com ideias opostas, usa o porém, o mais, todavia, entretanto. Se é de continuidade, além disso, também, esses conectivos que vão ligar os parágrafos. Tá bom? Vamos lá continuar. O desenvolvimento 2, né, é o momento de você apenas argumentar. Diferente do desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 você vai prolongar os seus parágrafos. Você vai ter um aprofundamento e vai dar indícios do que você vai escrever na conclusão. Essa que é a grande jogada do desenvolvimento 2. Ela é maior, é um parágrafo um pouco maior, você vai dar indícios do que vai rolar na conclusão, beleza? E existem várias formas de você fazer o seu desenvolvimento 2, eu vou mostrar para vocês algumas dicas aqui, algumas referências. Então aqui, ó, no desenvolvimento 2, como eu falei, aprofundamento. Então tem que ter um conteúdo de fato longo. Então você utiliza, por exemplo, um dado estatístico, vou dar um dado, sei lá, a cada 100 pessoas no Brasil, sei lá, não sei se é verdade, mas eu sou um chute aqui, cada 10 pessoas, 10 têm dificuldade em leitura no Brasil. Pode ser mais do que isso. Então isso é um dado estatístico. Toda vez que eu dizer um dado estatístico, eu tenho que dizer a fonte, da onde veio essa parada, beleza? Da onde veio isso? Como veio isso? Tá? Outro ponto interessante no desenvolvimento 2 é que você vai explicar mais as consequências de um problema. Geralmente, nas redações militares, assim como na prova do Enem, eles vão trazer problemas sociais, muitas vezes. Ou problemas que o Brasil tem que resolver, ou consequências de um problema. Já caiu em provas militares a questão da relação do Brasil e Rússia e Ucrânia, em relação à guerra. Quais são as consequências que o Brasil tem em relação à guerra da Ucrânia e Rússia? Tem várias consequências. Né? A questão da agricultura brasileira tem relações muito próximas com a Rússia, por exemplo. Tá? Então, no desenvolvimento 2, a gente tem como características consequências. Lembre-se, no desenvolvimento 1 é causa, aqui já vai ser a consequência. No desenvolvimento 2, pode ter exemplos, assim como no desenvolvimento 1. Então, vamos supor que você está fazendo sua redação e você não colocou nenhum exemplo no desenvolvimento 1. Aí você pode colocar um exemplo no desenvolvimento 2. Lembre-se que exemplos não podem ser usados na conclusão. Não podem. A conclusão não foi feita para isso. O desenvolvimento foi feito para você dar exemplos do dia a dia, por exemplo. Tá? Agora, exemplos de repercussão nacional. Por exemplo, desastres naturais. A gente teve desastres naturais em Minas Gerais, na cidade chamada Mariana, por exemplo. A questão da violência nas escolas. Por exemplo, do massacre lá em Suzano, quando 2 jovens invadiram uma escola e matou vários alunos. A gente pode dar exemplos de corrupção de alguns governos, etc. Então, tem que ter repercussão nacional, beleza? Então, vocês podem trazer referências históricas, exemplos históricos, artísticos, políticos, fatos culturais e sociais importantes, beleza? Então, o desenvolvimento 2 ele tem essa função aí. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um desenvolvimento 2. O que você vai fazer? Você vai dar uma pausa nesse vídeo e vai acompanhando a leitura com calma. Vocês perceberam que já começou o desenvolvimento 2 com um conectivo,
o além disso. E o assunto é sobre as questões das mulheres na sociedade. Não vou fazer a leitura completa, mas vocês estão observando que ele vai argumentar aí a questão do machismo na sociedade brasileira, a diferença salarial entre homens e mulheres, a cultura do medo, a violência física, certo? A violência psicológica que acontece na sociedade, né? Já caiu em provas de concursos militares e no Enem também, a violência contra a mulher, né? Por exemplo, né? É uma característica. Veja que ele vai dando vários exemplos, veja que não tem uma fonte, mas são exemplos práticos que uma pessoa que está lendo vai compreender perfeitamente. E vocês estão observando que aqui tem em negrito alguns conectivos. O seu parágrafo de desenvolvimento 2 tem que ter um monte de conectivos ligando as orações. Quando eu falo um monte, não estou exagerando, mas seriam uns 4 conectivos. Então aqui, ó, veja que nesse desenvolvimento, além disso, neste viés, dessa maneira, por conseguinte, essas palavras elas vão dando conectivos, ligações, um ligando ao outro. E veja que no último conectivo, ele vai falar em casos de violência contra a mulher, são reportados às autoridades, é baixíssimo, ou seja, as mulheres não fazem denúncia, muitas vezes. Tá? Aí provavelmente o indivíduo que fez essa redação, ele vai falar na sua conclusão que deve ter mais mecanismos para denúncia contra a violência contra as mulheres. E aqui pode ser qualquer outro tema. Vocês estão percebendo a estrutura do parágrafo? É uma estrutura que o cara tem mais oportunidade de desenvolver, de explicar mais o seu conteúdo. Ao longo do curso, vocês vão ter textos que a gente vai fazer a leitura com calma e vocês vão vendo que há um esquema de você fazer um bom texto e um bom desenvolvimento. Aí trouxe para vocês aqui um desenvolvimento 2, tá? Também é sobre intolerância religiosa. Veja que aqui tem um erro, e eu fiz de propósito esse erro para você se ligar na hora de fazer seu texto. Veja, qual foi o erro? Na verdade tem 2, logo no início. Não começa com conectivo, certo? Cadê o além disso? Cadê o contudo? Dessa forma, não tem. Você não encontra. Então há um erro aí. Lembre-se sempre dos conectivos. Depois ele colocou segundo pesquisas, mas que pesquisas? Então eu fiz isso aqui de propósito para que você lembre que sempre que você colocar pesquisas, diga a fonte, de onde você tirou essa ideia. Beleza? Não pode ser da sua cabeça. Tudo bem que você pode até ser muito inteligente, eu espero que seja mesmo, mas não pode ser assim dessa forma. Bom? Então aqui ele colocou segundo pesquisas. Quais pesquisas? Da onde? Aí ele falou a religião afro-brasileira, a principal vítima de discriminação, isso é um fato. A questão do preconceito religioso. Depois ele trouxe uma fonte, aí sim, trouxe uma fonte que é o Emile Durkheim, é um filósofo. O fator social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Depois, ó, vê a quantidade de linhas que o indivíduo aqui ele vai explicar a frase do Emile Durkheim. Tá? Ele consegue explicar muito bem. E no final utiliza um outro conectivo que já vai dar indícios de como deverá ser sua conclusão. Então você percebe que o parágrafo de desenvolvimento 2 é maior, tem que ter conectivos e referências. Nesse caso ele falou segundo pesquisas, mas o que seria interessante? Ter um dado estatístico. Veja a importância de ler, de acompanhar jornal, de estar interagindo nas redes sociais. Então ele poderia colocar aqui um dado estatístico e deixar o texto bem mais elegante, mais atrativo, beleza? Então você dá uma pausa aí nessa parte, dá uma olhada nesse parágrafo e a construção de como foi feito esse parágrafo de desenvolvimento 2, beleza? E fazendo aqui uma recapitulação de tudo que a gente viu sobre desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, esse parágrafo é fundamental, tá? Todo parágrafo de desenvolvimento tem que ter o famoso tópico frasal, que vamos ainda ter contato com essa matéria, né? Tópico frasal, que é nada menos uma afirmação, uma apresentação do tema.
Aí temos várias formas de você fazer o desenvolvimento: exemplificação, argumentar por evidência ou comprovação, sempre ligando à ciência. Não pode ser nada de teoria da conspiração, tem que ter um fator por trás. Isso não pode ser nada tirado da sua cabeça, beleza? Argumentos de autoridade. Quando a gente fala argumento de autoridade, é quando tem justamente as referências, autores de renome, Aristóteles, Platão, Nietzsche, filósofos de grande repercussão. Brasileiros temos Machado de Assis, Manuel Bandeira, e assim vai. Lembrando que sempre no desenvolvimento 2 tem que ter o famoso conectivo, sempre vai ter o conectivo no desenvolvimento 2. Obrigatório, não confunda. Desenvolvimento 1 não precisa, desenvolvimento 2 precisa de conectivo. Média de linhas, professor, vai depender também da sua letra, mas a média é essa aí que eu coloquei, a média é 7, mas se a sua letra for um pouquinho menor, que é o que eu aconselho, tem que deixar a letra bem menorzinha possível, assim, lógico, tendo bom senso, 8 linhas, beleza? Cuidado com os espaçamentos em cada palavra. Então, seguindo essas regras, você com certeza vai ter um bom desempenho no desenvolvimento 2, beleza? Só que voltando nos exemplos, vocês podem ver que aqui no slide tem em torno de 7, 8 linhas, 8 linhas. Veja que tem uma outra situação que eu acabei pulando, mas eu lembrei agora que é importante. Está vendo aí, ó, no Brasil? Quando a gente fala aqui no Brasil, isso aqui a gente não considera como uma linha feita. É bom evitar isso no seu texto. Lembre-se, vai estar lá a linha lá bonitona, escreve até o meio, tem que ter pelo menos um verbo, ou escreve até o final. Aí sim a gente considera como uma linha feita. Bom? Não esquece disso. Aqui o outro exemplo, pronto. Nesse outro exemplo ainda não ficou ideal, porém o indivíduo aqui poderia escrever um pouquinho mais, certo? Até aqui a gente considera como linha feita. Lembre-se, a quantidade de conectivos, olha aí a sequência, vários conectivos, um ligando ao outro, porque isso vai facilitar a leitura de quem está corrigindo o seu texto. Lembre-se, você está fazendo um concurso, é uma competição, e você tem que facilitar a sua vida, você precisa dar os seus pulos. E você vai ajudando o professor, é aquela coisa, um ajudando o outro. Você ajuda na escrita, deixa tudo claro, não precisa enrolar, fazer tudo bonitinho, o professor vai seguindo e com certeza você vai ter uma nota positiva, beleza? Lembre-se, exemplos do dia a dia, mas com repercussão nacional. Se você vai colocar consequências, deixe claro essas consequências, mostre os problemas que são feitos, não confundam com a conclusão. A conclusão você vai resolver o problema, no desenvolvimento 2 você só vai informar o problema, beleza? E lembre-se, toda vez que você utilizar, use dados estatísticos e diga a fonte. Outra questão que eu acabei deixando também para passar é a questão do ano. Sempre coloque o ano dessa pesquisa, porque às vezes um dado estatístico que você menciona está desatualizado. Precisa estar bem atualizado, aí sim sua redação vai seguir um padrão. Nas próximas aulas a gente vai aprender como você vai deixar sua redação nota máxima. E vocês vão ver desenvolvimentos que eu considero como nota 10. E é esse nosso objetivo, é que você consiga, no final das contas, a aprovação e tenha a maior nota possível em redação. Bom, então esse é o meu recado, até a próxima.